Esta é a Rede Jovem Pan News. 24 horas no ar, para você ficar bem informado. Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Está no ar o Pan News, no rádio e em vídeo no Panflix. Eu sou a Letícia Santini, vamos às manchetes. Tudo o que você precisa saber. Opinião, economia, internacional, esportes, entretenimento. Pan News. Agora são 10 horas e 32 minutos. A reforma tributária proposta pelo governo federal pode tornar a saúde 3 vezes mais cara. Segundo especialistas, a reforma provocaria um aumento de 7,4% nos custos dos hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica e de 5,2% para os convênios médicos. Para a Associação Nacional de Hospitais Privados, a proposta não reflete a importância do setor para o país e impactará principalmente a população em geral. A proposta de reforma tributária do governo, enviada ao Congresso em julho, prevê unificação do PIS e da CONFINS, que é o incidente sobre a receita, folha de salários e importação, num tributo que receberia o nome de Contribuição Social sobre operações com bens e serviços. E para falar sobre este assunto, gentilmente nos atende ao vivo aqui na Jovem Pan o consultor tributário da Associação Nacional de Hospitais Privados, Eduardo Muniz Cavalcante. Eduardo, muito boa noite para o senhor, muito obrigada por nos atender ao vivo aqui na Jovem Pan. Boa noite, prazer a todo mundo. Eduardo, eu gostaria de começar te perguntando, então, de que maneira a reforma tributária proposta pelo governo de Jair Bolsonaro causaria esse cenário, então, deixando a saúde no Brasil 3 vezes mais cara. Na prática, se essa reforma proposta pelo governo fosse aprovada, o que aconteceria? Veja bem, a questão da reforma tributária, ela passa por uma sistemática de reformulação de todo um arcabouço normativo que demanda, assim, uma incursão constitucional e, consequentemente, nova legislação acerca do assunto. A proposta enviada pelo governo federal, como chamada primeira fase do projeto de reforma tributária, apresenta essa nova sistemática de tributação sobre operações com bens e serviços, unificando o que nós temos atualmente vigente, que é as contribuições sociais, conhecidas como PIS/COFINS. Nós temos alguns regimes hoje em vigor. E o regime hospitalar, sobretudo o regime de saúde, ele está vinculado a uma tributação que nós chamamos do lucro presumido, em que há a incidência de uma alíquota sobre uma base. Como a proposta do governo altera a alíquota num percentual extremamente significativo, porque as atuais alíquotas somadas do PIS e COFINS representam algo como 3,65%, passaria para uma alíquota de 12%, o que certamente poderá gerar para a elasticidade da demanda do consumo um repasse de preços, naturalmente porque o setor já sobrevive com uma dificuldade sobrenatural para acompanhar todos os custos incorridos para ofertar à população os serviços de saúde. E, Eduardo, essa discussão sobre a reforma tributária, né, é uma discussão que já vem de muito tempo e hoje ainda, né, numa audiência virtual na comissão mista da reforma tributária, né, do Congresso, que aconteceu hoje, representantes de setores diversos, né, como bancário, agrícola, comércio e também serviços, eles reclamaram que as mudanças aumentarão o montante que hoje pagam os impostos, né? Então, esse montante ainda seria repassado ao consumidor final por aumento de preços, justamente o que também alega o setor da saúde, né? Então, eu te pergunto, trazendo esse cenário também, que aconteceria isso em outros setores, na questão da saúde especificamente, já que você explicou como é a tributação hoje, atualmente, né, no nosso atual cenário econômico,
Seria, no caso da saúde, o correto seria diminuir essa tributação, não mudar, nem diminuir, nem aumentar? O que devia acontecer, então, realmente para o setor da saúde não ser tão prejudicado e não haver um aumento tão grande, principalmente pensando no consumidor, né, nos pacientes que vão consumir os serviços de saúde? Claro, perfeito. Uma questão que nós devemos considerar como setor, um subsetor dentro de um macro setor, que é o setor de serviços, o setor de saúde suplementar, ele hoje atende 46 milhões de brasileiros. É um dado extremamente relevante. E, sobretudo, no período da crise, da pandemia do Covid-19, essa importância se revelou ainda maior, porque as instituições privadas atuaram de forma eficiente, prestando não só a cessão de leitos para o setor público, a administração de hospitais de campanha e referência na própria criação de protocolos para atendimento a pacientes com Covid em todo o país. Tem um dado que eu gostaria de revelar, que 54% dos municípios brasileiros possuem hospitais, e mais da metade dos que possuem contam apenas com a rede privada. E a associação da ANAP, dos 121 hospitais associados, 60% deles são filantrópicos e trabalham complementando o atendimento ao SUS. Então são dados reveladores da importância constitucional do setor de saúde, e por isso ele deve ser tratado com essa característica particular. Eu costumo dizer que não é à toa que a nossa Constituição, por mais de 83 vezes, se refere à saúde, como um termo essencial na oferta ao cidadão brasileiro. De modo que a pressão tributária sobre um setor extremamente significativo para a sociedade, isso vai acarretar, sobretudo, uma carência de atendimento e uma possível migração daqueles que hoje conseguem ser atendidos pelo setor privado, pela saúde suplementar, para o SUS, o que gerará um aumento ainda maior, um ônus maior para as despesas públicas. Então, a saúde suplementar, ela se apresenta nesse desenho constitucional e setorial como complementar à própria função do Estado de assegurar aos cidadãos um serviço de saúde. E nesse momento é importante ressaltar que o próprio setor é um dos que mais empregam no país e representa quase 10% do PIB. As despesas hospitalares, elas são muito altas. Para cada leito são necessários quase cerca de 6 ou mais profissionais. Isso gera um custo altíssimo para manutenção como mão de obra na prestação do serviço. É importante dizer que as pessoas não escolhem quando elas vão ficar doentes. Não é um serviço que ela pode prescindir. Ou seja, as pessoas precisam do serviço de saúde, seja ele público ou privado, de modo que nós não podemos sobrecarregar com uma pressão tributária ou uma pressão econômica que revele um custo ainda maior, sobretudo num período de crise, em que não há uma elasticidade da demanda. As pessoas hoje não conseguem mais alcançar eventuais repasses de preços. E você citou, Eduardo, um pouco antes, a questão, né, de que é possível de que muitas pessoas fiquem sem acesso mesmo, né, às unidades de saúde, não consigam ter acesso aos tratamentos básicos de saúde. Então, te pergunto de uma maneira mais ampla também, como que a população seria diretamente impactada, né, por essa nova reforma tributária proposta pelo governo? É natural que quando a gente eleva a carga tributária de um setor, para que ele consiga sobreviver, ele necessita repassar esse preço ao consumidor. A tributação no Brasil e em qualquer país do mundo, ela opera como, claro, um repasse ao consumo, né? E no caso aqui, sobretudo, como a reforma tributária pensa nessa tributação do consumo sobre bens e serviços, inevitavelmente as empresas, diante de um cenário de aumento significativo da carga tributária, precisará repassar ou possivelmente precisará se ajustar para adequar seus custos. O setor hospitalar tem um custo muito alto com mão de obra, quase 50%, entre 40% e 50% dos custos incorridos
são decorrentes da mão de obra, muitas vezes extremamente qualificada, ou seja, o que já exige também altos padrões remuneratórios, considerados, claro, os padrões remuneratórios da média salarial. Então, isso significa que, para além da alta empregabilidade, o setor hospitalar, ele movimenta mais recursos para se manter ativo, com salários mais qualificados. Isso também, claro, revela a possibilidade de aquecimento, sobretudo da economia. Mesmo no período da pandemia, o setor foi o que mais cresceu em empregabilidade, ou melhor, e talvez o único que tenha apresentado resultado positivo, naturalmente por conta da exigência de atuação diante de um quadro de pandemia, que nós, infortunadamente, fomos acometidos. E nos últimos 4 anos, o setor aumentou cerca de 167% em contratações, revelando uma característica de crescimento, né, do setor como essencial na economia do país. A pretensão da reforma tributária, ela vem, sobretudo, de um alinhamento com a convergência internacional da tributação, que nós chamamos, Letícia, de imposto sobre valor agregado. Ou seja, nós tributamos aquilo em que cada etapa da cadeia de produção ou de prestação do serviço, aquele empresário ou aquela pessoa jurídica ou pessoa física tenha ofertado como valor agregado no resultado final. Mas é importante dizer que, claro, o país precisa se alinhar a essa tendência, sobretudo de simplificação, de modernização, de transparência, e existe sim uma convergência, por óbvio, que nós precisamos de uma reforma tributária, e o setor hospitalar, como o setor de saúde, ele endossa, subscreve a necessidade de uma reforma, mas que consiga enxergar as características particulares de cada setor. Tanto que, na pesquisa que nós fizemos, 85% dos países da OCDE apresentam tributação sobre os hospitais e a saúde com alíquotas reduzidas ou base de incidências menores ou até mesmo isenção total. Por quê? O projeto e o objetivo é fornecer e ampliar o acesso da saúde à população. De modo que, neste momento, se pensar numa reforma tributária que desencadeie uma pressão ainda maior no setor hospitalar e de saúde, isso revelará, sim, uma necessidade de adequação dos preços ao consumidor, o que certamente será muito ruim e nefasto para a economia e para o bem-estar da sociedade brasileira. É interessante que você citou agora há pouco, Eduardo, sobre a questão, né, do setor hospitalar ser um dos que mais geram empregos no Brasil, né? E a gente está falando de um cenário de desemprego com taxas altíssimas, né? Principalmente nesse ano de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, ou se não perderam o emprego, tiveram a renda diminuída, né? Então esse é um ponto que a gente realmente precisa dar atenção, e é uma coisa que eu fico pensando, se uma reforma tributária como essa, que especialistas e vocês estão criticando, que aumentaria os custos e também aumentariam os preços, já nessa questão envolvendo a questão dos empregos, é provável que gere demissões nesse ponto também? É provável que isso aconteça e seja uma consequência? Sim, claro, é uma consequência natural de adequação, de equacionalização de custos. É natural que uma empresa ela precisa enxergar os seus custos de modo a, obviamente, consiga dar resultado. É o propósito de toda empresa. E, claro, atender com eficiência a demanda desejada. Mas ela precisa adequar. Se hoje ela já tem margens apertadíssimas, ou muitas vezes até operando em situações de neutralidade de resultados, é muito difícil que a gente não tenha possibilidade de demissões. É claro que isso será analisado e examinado casuisticamente. Cada empresa precisa avaliar as consequências de uma elevação da carga tributária. Mas a impressão e a primeira visão que se tem
com o projeto apresentado, ao não conceder uma neutralidade ou uma característica particular para o subsetor de saúde, certamente nós possivelmente teremos que ter uma adequação. Faz parte do processo. Isso revelará, sem dúvida, uma possibilidade de elevação de preços ao consumidor e possivelmente demissões como redução de custos. Claro, a gente fala sempre em tese porque isso será examinado pontualmente, casuisticamente, nas hipóteses que se apresentarem. E nesse cenário de um possível aumento de custos aí para o setor, né, setor de saúde como um todo, Eduardo, eu te pergunto, então, qual será, na verdade, né, o impacto econômico para o sistema de saúde brasileiro como um todo, né? Pensando também no particular, no privado, que você trouxe um pouquinho desse contexto, mas também pensando no público. Como seria impactado, né, esse impacto econômico no sistema de saúde? Muito bom. Essa pergunta é muito interessante, Letícia, porque, como eu falei na introdução, existe uma complementariedade entre o setor público e o setor privado, né, que nós chamamos de assistência suplementar à saúde. Na medida em que nós elevamos a pressão e usuários, beneficiários de um sistema suplementar, migrem para um sistema público, no caso o SUS, isso elevará o custo do poder público, que já se está esgotado do ponto de vista de oferta da saúde. Não é à toa que nós temos aí hospitais que já têm um esgotamento, um estrangulamento na capacidade de atendimento. Então, é revelador de que nos últimos anos tem crescido o movimento de migração da saúde, de beneficiários e usuários da saúde suplementar para o Sistema Único de Saúde, o setor público. Isso agravará ainda mais a crise na saúde. E, Eduardo, no caso, né, dessa reforma tributária, muitos produtos ou serviços que hoje, atualmente, eles não são tributados, né, que eles são desonerados, eles passariam provavelmente a sofrer com o aumento da tributação, né? Pensando no sistema hospitalar e no sistema de saúde brasileiro, quais seriam esses produtos ou serviços que atualmente são desonerados e que poderiam sofrer aí o aumento da tributação? Perfeito. O setor hospitalar, ele consome naturalmente no processo produtivo de oferta desse serviço materiais relacionados à saúde, luvas, todos os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, enfim, existe todo um processo por trás do hospital, ou da saúde, que depende da indústria, de vários outros segmentos que apresentam mecanismos e instrumentos de prestar essencialmente, finalisticamente, o serviço de saúde. E na medida em que a gente também aumenta a tributação de produtos ou insumos relacionados ao serviço de saúde, é o que nós chamamos de resíduos tributários. O setor hospitalar absorverá ainda mais, não só um aumento significativo de sua carga tributária, passando hoje, na maioria dos casos, como eu disse, de 3,65 para a tributação sobre PIS e COFINS, que é o tributo hoje que seria substituído, os tributos hoje substituídos pela CBS, de 3,65% para 12%. Então, se enxergarmos numa fotografia a tributação do hospital em si, ele já revela uma tributação extremamente significativa do ponto de vista de aumento. E atrelado a esse universo, a essa órbita do serviço hospitalar, nós temos ainda o consumo para implementação no processo da oferta do serviço. E se a gente tributa e também joga essa pressão tributária de um aumento da carga para esses insumos, naturalmente a gente tem que absorver o que nós chamamos de uma carga indireta, desses resíduos tributários. Então, de um modo ou de outro, como o hospital ele está lá na ponta, ele toca no paciente, ele quem atende, é ele quem presta o serviço, por trás dele também tem uma carga tributária que vem a ser onerada. Então, ele não só por si pagará ou absorverá uma carga tributária que vem sendo desencadeada
em setores, né, em cadeias até chegar ao consumidor. E nessa questão de um possível aumento de preços, né, Eduardo, é possível também que os usuários de planos de saúde, falando também, pensando nos planos de saúde mais completos e mais caros, que também seriam muito impactados, né? Teriam que retroceder, procurar um plano mais acessível ou até mesmo deixar de pagar o plano de saúde. Como que fica nessa questão? Exato. Podemos dizer, um dos interlocutores do setor hospitalar são os planos de saúde, né? Naturalmente, porque grande parcela dos beneficiários ou dos usuários vem da acolhida dos planos de saúde. Então, na medida em que aquela despesa mensal que as pessoas consumidoras elas não conseguem mais absorver, não conseguem mais internalizar na sua renda familiar e deixam o plano de saúde, naturalmente ela não também consumirá o serviço hospitalar ou serviço de saúde, sobretudo porque o plano, ele é um mecanismo, o plano de saúde é um mecanismo de utilização da saúde suplementar no país, né, no setor hospitalar. E, claro, também da medicina diagnóstica e da saúde como um todo. Então, na medida em que a gente tem uma saída de usuários dos planos, isso revelará, sem dúvida, no menor também atendimento dos setores hospitalares e da medicina diagnóstica, porque eles vão buscar o atendimento no serviço público, no SUS, já, como eu disse, estrangulado pela alta demanda e carência pela oferta pelo poder público. E depois de tudo isso que você explicou para a gente aqui na Jovem Pan, Eduardo, assim como você disse também mais cedo, né, que a reforma tributária, mesmo causando muitas polêmicas, ela é necessária, né, para tornar, então, o sistema menos complexo, menos burocrático, mas, ao mesmo tempo, então, ela causaria esse aumento dos preços para os consumidores. Então, eu te pergunto, depois de todo esse cenário que a gente trouxe aqui, dos possíveis impactos para os hospitais, para os funcionários desses hospitais que poderiam ser demitidos e principalmente para os pacientes, né, para as pessoas brasileiros que utilizam essas unidades de saúde, né, os hospitais particulares e também os hospitais públicos, o que deveria ser feito para corrigir o problema? É difícil, eu sei que essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, como eu trouxe no começo, né, são muitos setores envolvidos na questão da reforma tributária, não é só a saúde. Mas se a gente puder fazer aqui uma brincadeira de imaginar uma hipótese, por exemplo, se uma reforma tributária fosse pensada exclusivamente para a saúde, como ela deveria ser feita, então? Perfeito. O subsetor de saúde, ele está no macro setor, nós chamamos de setor de serviços. E as reformas ou as pretensões de reformas tributárias que se apresentam através das PECs 45 e da PEC 110, que estão em curso no Congresso Nacional, agora com o ingrediente do PL 3887, 2020, do governo, todas as medidas ou todas as pretensões não enxergaram textualmente, na sua origem, uma característica particular do setor de saúde, sobretudo essa necessidade da prestação qualificada e, pode-se dizer, pulverizada em todo o país a partir de um serviço e da oferta do serviço de saúde. De modo que, para se corrigir, ou melhor, para se alcançar naturalmente as características particulares do setor de saúde, a gente tem mecanismos de se minimizar esse impacto. O que o setor e a associação, a ANAP, vem discutindo no âmbito do Congresso e dos atores políticos e técnicos do Ministério da Economia é de que o setor de saúde precisaria de dentro desse panorama, dentro dessa contextualização do projeto de reforma, ou de alíquotas diferenciadas, ou de créditos, bases de incidências mais reduzidas, créditos presumidos ou isenções, assim como se adota em vários países do mundo, de modo que a gente possa alcançar a verdadeira pretensão do serviço público de saúde, que é
passar segurança e bem-estar social. Dentro desse panorama, é importante revelar que nos atuais cenários, como não há a possibilidade de utilização da despesa com mão de obra como um insumo nesse processo de oferta da saúde, isso agrava ainda mais o setor, porque pode-se imaginar que há uma penalização pela característica de alta empregabilidade, porque na medida em que você mais emprega, mais você é tributado. Então nós devemos pensar num modelo em que haja não só uma desoneração da pressão tributária sobre a mão de obra, seja ela intelectual, material, né, como também a possibilidade de se estabelecer alíquotas diferenciadas, porque há setores que necessitam dessa, pode-se dizer, desse olhar característico diante de várias particularidades, como altos custos, necessidade de oferta à população e, claro, empreender a Constituição nos seus exatos termos de assegurar a todos uma saúde digna. Aproveitando também, Eduardo, essa sua colocação, eu tenho uma informação de hoje, né, de uma afirmação da assessora especial do Ministério da Economia, né, a Vanessa Canado. Ela afirmou, na verdade foi ontem, né, na quarta-feira, que a intenção do governo, ao propor um imposto sobre valor agregado, né, não seria aumentar a tributação sobre setores específicos, como a saúde, né, a educação, que seriam setores muito afetados, e também mesmo sobre livros, né, que gerou uma polêmica aí sobre a questão dos livros, mas sim aumentar a tributação sobre as pessoas que consomem esses produtos e serviços, que segundo ela, né, a assessora especial do Ministério da Economia, tem mais condições de pagar impostos. Como que você analisa essa declaração? Você concorda que essa seria a maneira correta de realizar a questão da reforma tributária? Não, eu não concordo. Existe uma falsa percepção de que o setor, o consumidor do setor hospitalar são pessoas, ou o consumidor é aquela pessoa com mais capacidade econômica. Mas essa é uma presunção equivocada. Nós temos no país 46 milhões de usuários do serviço de saúde privado. Então, dentro desse universo de pessoas, nós temos todas as faixas de renda. E a grande maioria de pessoas que estão já sufocadas com a pressão econômica. Então, como eu disse, existe uma falsa percepção de que o consumidor do setor hospitalar privado é aquele com mais capacidade. É claro que nós temos níveis, né? E temos hospitais, assim como clínicas e o próprio setor de serviços, em geral, de saúde, diferenciado em diversas categorias. Mas nós não podemos enxergar um subsetor como é o setor de saúde apenas mirando para hospitais que atendem alta classe social. Claro que esses existem e vão continuar existindo. Faz parte da economia e do processo social. A questão é que a grande maioria dos hospitais, e pode-se dizer que a grande parte dos hospitais associados, e aqui no caso, falando especificamente da ANAP, a grande maioria está representada por entidades filantrópicas, que correspondem a um braço do SUS. Ou seja, sem fins lucrativos. De modo que existe essa percepção, e pode-se dizer falsa, de que o serviço de saúde é consumido pela elite. Não. A grande maioria das pessoas que consomem o serviço de saúde, inclusive privado, vem de classes mais baixas, de classe média, sobretudo, e de classes mais baixas. De modo que nós não concordamos e estamos construindo esse discurso, claro, dentro de um diálogo, dentro da construção de oportunidades legislativas que reconheça esta sua característica. Nós temos conversado numa incursão com atores políticos do Congresso, senadores, deputados,
com os técnicos do Ministério da Economia, revelando esses dados, que muitas vezes são desconhecidos. E para finalizar a nossa conversa aqui na Jovem Pan, Eduardo, eu gostaria de finalizar, né, te perguntando então, que estamos em ano de pandemia, assim como você citou em diversas vezes, os hospitais tiveram, né, que se adaptar rapidamente para atender a demanda causada pelo coronavírus, nenhum deles estava preparado, tiveram que se adaptar, também aumentar o número de leitos, né, no caso dos hospitais privados, muitos hospitais privados distribuíram leitos para a rede pública de saúde que não tinha, né? Então teve toda essa contribuição entre a rede pública e a rede privada. Então, nesse caso, os impactos da reforma tributária seriam somados aos impactos da pandemia, que com certeza vão durar a longo prazo, né, Eduardo? Porque é uma pandemia sem precedentes e que ainda está acontecendo. Mesmo que os casos, principalmente aqui no Brasil, estejam se estabilizando, né? Os pacientes continuam nos hospitais, nas UTIs. Então, esses impactos da pandemia, eles não vão ser sanados tão cedo, né? Então, se vem uma reforma tributária nesse sentido, né, de aumentar os custos, esses impactos serão somados, né? Claro. Mais do que nunca, nós enxergamos a imprescindibilidade do setor de saúde, né? A pandemia nos mostrou isso. Os hospitais fizeram e fazem um esforço enorme para superar a crise e a pandemia. Não à toa que houve cessão de leitos, protocolos que foram definidos a partir de estudos, investimentos em tecnologia, pesquisa, infraestrutura, novas contratações, especialmente porque foi o setor em que não só foi atingido pela crise, mas mais suscetível a contaminações. Então, praticamente ele precisava recontratar rotineiramente funcionários porque os seus funcionários, empregados, vinham sendo contaminados por conta da pandemia e da suscetibilidade, da proximidade com o vírus que poderia, claro, atingir a prestação de serviço. Então, um setor que atendeu a necessidade da população e vem atendendo, vem reforçando, sem se preocupar, claro, com as despesas que possam ainda assumir dentro de um panorama extremamente inseguro, incerto do que está por vir. Então, essa crise no setor de saúde revelará, sim, uma necessidade de restabelecimento e, para isso, uma reforma tributária, ela não pode jogar uma pressão ainda maior, uma pressão econômica que, nesse processo natural de adequações, ele ainda tem que arcar com uma elevada carga tributária para manter sobrevivendo nesse processo de superação da crise, que nós imaginamos que deve durar não somente alguns anos, mas talvez algumas décadas. Tá certo. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o consultor tributário da Associação Nacional de Hospitais Privados, Eduardo Muniz Cavalcante. Eduardo, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco, também pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Desejo uma ótima noite para você. Obrigado, Letícia, e fico à disposição. Muito obrigado. Foi uma satisfação, um prazer. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nós voltamos amanhã com o Pan News. Ótima noite para você.